Nós temos a nossa última jornada. É uma jornada também intensa, como as anteriores. Temos muita informação para tratar e eu quero fazê-la da forma mais simples e mais compreensível. Nós vamos rever várias coisas. Eu vou precisar, talvez, ajuda, Pastor Francis, só para pôr aqui... Assim? Para colocarmos aqui este quadro. Hoje vamos ter que exercitar os nossos dedos, abrindo as nossas Bíblias em várias passagens, ok? Vamos começar no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse 14. É uma das passagens talvez mais emblemáticas da Igreja Adventista, uma das passagens que define e fala muito acerca do nosso movimento. E nós vamos ler Apocalipse 14 no versículo 6, vamos ler a partir do versículo 6 em diante. E diz assim: E viu um outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos habitantes, aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo se seguiu, dizendo: Caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos, e diante do Cordeiro. E depois, um pouco mais abaixo, no versículo 12, diz: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Ao lermos isto, e creio que já lemos isto muitas vezes, por vezes podemos olhar para estas passagens e sentir que fala muita coisa, mas talvez não captar os detalhes das coisas que estamos a ler. Eu gostaria que voltássemos à nossa linha do tempo, só que desta vez nós não vamos começar em toda a sequência do tempo. Eu vou apenas pegar no trecho que nós vimos ontem, a partir de 1844 até à segunda vinda. Estou certo que muitas pessoas já me viram pregar sobre este assunto muitas vezes. Hoje eu gostaria que nós fizéssemos algumas abordagens sobre alguns detalhes.
Eu queria que nós utilizássemos a nossa chave profética para entendermos o que estamos a ler neste texto. Ok? Então, eu vou dar uma dica. Como eu disse aqui, todas as passagens de Apocalipse têm a sua resposta e a sua chave na Bíblia. A própria Bíblia. Uma boa parte, muito mais de metade dos textos de Apocalipse são apenas repetições de textos de outras partes. E muitos de nós já conhecemos muitos destes símbolos. Se eu perguntar, por exemplo, o que significa mulher em profecia, o que significa? Igreja. Todos já sabemos estes pequenos símbolos e às vezes não olhamos com atenção para estas coisas. Então, eu queria que nós víssemos aqui. Nós sabemos que esta passagem se refere ao início da igreja e do movimento adventista, melhor dizendo, e que se refere à mensagem dos 3 anjos que foi iniciada ao redor desta data de 1844 e que define a missão e o avanço da Igreja Adventista. E eu queria com esta base que nós nos situássemos e entendêssemos o que estamos aqui realmente a ver. E vi um outro anjo voar pelo meio do céu. O que significa anjo? O que é um anjo? Anjo significa mensagem, mensageiro. Estamos aqui com um pequeno problema técnico, só um minuto. Por isso é que eu gosto das Bíblias de papel. Tem alguma Bíblia em papel? Não, eu tenho aqui a dela. Obrigado. O que significa anjo, então? Mensagem ou mensageiro. Então, há uma outra mensagem que se levanta. Há um outro mensageiro que se levanta. E traz o seguinte. Ele está a voar pelo meio do céu e tem o Evangelho eterno. Ocorre-vos alguma passagem bíblica explicando o que é o Evangelho eterno? Vou até dar uma dica, uma outra dica. O Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. Isto faz-vos lembrar alguma passagem bíblica? Ninguém pensa em nenhuma passagem? Uma passagem que diz: e este Evangelho do Reino será... Ok, então nós começamos a fazer conexões. Estamos aqui em Apocalipse, no capítulo 6. Obrigado. Estamos aqui em Apocalipse, no capítulo 6, no capítulo 14, no versículo 6, e... Se vocês não se importam, eu vou fazer uma oração. Estamos com muitos desajustes, eu estou muito desconcentrado e eu sei que a mensagem desta noite é muito importante e eu não gostaria que nada se desajustasse. Se puderem curvar as vossas frontes enquanto eu oro aqui, eu agradeço. Senhor, nosso Deus, eu venho à Tua presença neste momento, quero pedir a presença dos Teus anjos neste lugar, tantos quantos necessários, Senhor, para expulsar todo o mal. Quero pedir também a presença e a inspiração do Teu Espírito Santo para dar-me discernimento, dar-me as palavras certas e transmitir a mensagem que o Teu povo precisa, que nós precisamos ouvir, vinda de Ti. Por favor, alimenta-nos neste momento, dá-nos clarividência, ajuda-nos a crescer espiritualmente e a compreender as coisas que precisamos entender e que em breve se estão a passar. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Dizia eu, então, em Apocalipse 14, o versículo 6 nos fala sobre um evangelho eterno, sobre um anjo
que leva um evangelho eterno e que é para levar a todos os que habitam sobre a terra, a toda a nação e tribo e língua e povo. E nós vimos que Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, nos diz que este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. Então vejam, o evangelho eterno, é no fundo o evangelho do reino, que será pregado a todo mundo em testemunho a todas as gentes. E este anjo que está a levar este evangelho é o início desta pregação antes que venha o fim. Antes que chegue o fim do mundo, esta mensagem, este evangelho, não qualquer evangelho, o evangelho do reino, a mensagem dos 3 anjos, a mensagem que chama a atenção para temer a Deus e dar-lhe glória, a mensagem que nos diz que vinda é a hora do seu juízo. Então, o início de 1844 define que é chegada a hora do seu juízo. O juízo faz parte do evangelho eterno. O juízo faz parte do reino, porque ele define que Cristo e que o Pai têm poder para julgar os vivos e os mortos e que vão iniciar um processo. Foi deixado toda uma continuidade, todo um tempo passar e agora nós estamos a ver que chegou o momento do juízo. E esta mensagem é uma mensagem que todo mundo precisa ouvir. Vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. E segue o 2º anjo e o 3º anjo. E se nós formos a Apocalipse 18, nós vamos ver que nos é apresentado ali um 4º anjo. E reparem, em todos estes anjos vemos que diz que com grande voz, clamou com grande voz, clamou com grande voz. Então nós estamos a entender que há aqui uma coisa que tem que acontecer. E eu queria começar por colocar isso. Esta grande voz de que fala aqui, ao iniciar o movimento adventista, nós tivemos aquilo que conhecemos profeticamente, com o paralelo da parábola das virgens e o clamor, lá vem o noivo. Tivemos aquilo que nós chamamos do clamor da meia-noite. A propagação da mensagem dos 3 anjos a todas as partes do mundo e a ida de missionários para essas partes para levar o evangelho eterno, para levar a verdade presente. Ora, o evangelho eterno é toda a mensagem, falámos sobre isso na sexta-feira, toda a mensagem de Deus, todo o plano de salvação. A verdade presente é a parte da mensagem de Deus que tem a ver com a nossa época. E a verdade presente para a nossa época, o assunto principal, o Espírito de Profecia nos diz que se nós pregarmos o evangelho eterno e não pregarmos a verdade presente, falhamos o nosso alvo. Então o assunto principal para pregar a todo o mundo, a toda a nação, a toda a tribo e língua, é que nós estamos na hora do juízo de Deus. É que nós precisamos decidir por uma adoração verdadeira àquele que é realmente o Criador e não a outras contrafações. É que existe uma contrafação a qual se dá o nome de Babilônia e que nós não podemos deixar-nos levar e nem beber do vinho que ela quer dar às pessoas a beber. E que se alguém adorar a besta, se alguém receber este sinal, é uma mensagem que fala de que o juízo vai avaliar quem tem o sinal de Deus e quem não tem o sinal de Deus ou recebe um outro sinal. E que essas pessoas receberão um castigo que está para vir, vão receber a ira de Deus sem mistura. Sem mistura. Portanto, sem mistura nós vamos ver o que é que estes detalhes vão significando aqui. Eu queria que voltássemos então à questão. Temos uma mensagem ou um mensageiro que leva o evangelho eterno e que vai ter um alto, um forte clamor. Com os pioneiros foi chamado clamor da meia-noite, mas como lemos em Mateus, antes que se feche a história deste mundo, antes que sejam derramados os castigos, antes que seja executado algum tipo de juízo, temos que levar um alto clamor, uma mensagem forte e alta dos anjos. A mensagem vai chegar avisando as pessoas de que vem esse clamor.
Eu quero que entendamos uma coisa muito importante. Deus, muitas das vezes, avisa a mensagem, o povo não entende, Deus avança e depois explica a mensagem. A mensagem, por exemplo, de 1844, não foi claramente entendida logo no início. E Deus avançou com toda a questão, houve um grande desapontamento, mas Deus pôde explicar depois essa mensagem. Acontece que a mensagem da hora do juízo, a mensagem de que um castigo virá sem nenhuma mistura de misericórdia, é uma mensagem que aponta para o fechar da misericórdia de Deus, o fechar da porta da graça. E porquê é que todo mundo tem que ser alcançado com esta mensagem? Porque as pessoas não poderão receber a explicação desta mensagem depois de fechar a porta da graça. Porque não terá nenhum efeito explicar às pessoas que elas não compreenderam o que era a mensagem. Reparem, em 1844 as pessoas não entenderam, houve um grande desapontamento e depois compreendemos o que realmente aconteceu. Mas, neste caso, não podemos esperar. Essa mensagem tem que ser entendida antes de fechar a porta da graça. E essa mensagem tem que ser entendida por quem? Bom, nós vimos que a mensagem era suposta ser levada a todo mundo, mas quando Deus disse, através de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, quando Deus disse, através de Jesus, que nós deveríamos sair e levar a mensagem e ser testemunhas, eu expliquei ontem que a palavra testemunha significa, tem a mesma origem que a palavra mártir, então, que nós deveríamos dar um testemunho, um martírio, sofrer pelo Evangelho, primeiro deveria ser feito aonde? Lembram-se? Em Jerusalém. E nós vimos que Jerusalém representava o quê? O movimento adventista. Portanto, primeiro na Iasde, depois aonde? Samaria, que representa todos aqueles que estão próximos do povo, do Israel espiritual de hoje em dia, seria todo o mundo cristão e evangélico iria receber esta mensagem, esta advertência, a parte da verdade presente do Evangelho eterno, que adverte que o juízo de Deus vai fechar e que em breve que a misericórdia de Deus vai fechar e que em breve vão ser derramados os juízos. O mundo precisa de ouvir esta mensagem. Irmãos, eu quero que entendamos seriamente. Temos como igreja fugido de dizer esta mensagem. Parece que não é uma mensagem popular. Preferimos dizer às pessoas coisas boas sobre o Evangelho eterno. Mas precisamos dizer às pessoas a verdade presente do Evangelho eterno para hoje. Elas precisam ser avisadas. E muitas pessoas acham que Deus não tem o direito sequer de exercer o castigo. Mas essas pessoas estão com visões deturpadas. As pessoas hoje têm visões deturpadas. Elas acham que os pais não devem castigar os seus filhos. E, consequentemente, elas também acham que Deus não deve castigar as pessoas. Mas o castigo significa algo que tem a ver, ou que vem em consonância, e tem a ver com justiça, porque tem a ver com dar a cada um segundo o que faz. Qualquer patrão castiga os seus empregados. O que é que eu quero dizer com isto? Se eles não trabalham, se faltam, ele retira parte do salário. Isto é a coisa mais normal do mundo. Porque é que o dono de todas as coisas não deveria fazer a mesma coisa? Os pais que não dão aos seus filhos consequências ao mesmo nível das suas atitudes, normalmente criam filhos mal criados, criam filhos condescendentes, criam filhos que são inúteis para a sociedade. Porque esses filhos não aprendem que cada ato deles tem uma reação. Então eu queria que nós entendêssemos aqui. O Evangelho será levado em testemunho a todas as gentes, a todas as nações. Este é o forte clamor, o alto clamor que vai acontecer. É a missão que em breve vai acontecer por parte da nossa igreja. Esta mensagem vai chegar a todas as pessoas do mundo, começando pela Igreja Adventista. Ou seja, assim como João Batista pregou à igreja do seu tempo, também a Igreja Adventista precisa pregar à sua própria igreja. Diz que se levantarão João Batistas para os últimos dias, Elias dos últimos dias. O espírito de Elias e o espírito de João Batista precisam endireitar as veredas, trazer em conciliação os pais e os filhos, endireitar os caminhos e preparar a chegada de Cristo.
Assim como no primeiro advento, João Batista e a sua mensagem, no espírito de Elias, trouxe uma mensagem de advertência ao povo para preparar o caminho e preparar as pessoas para a chegada do Messias, para a primeira vinda, também para a segunda vinda haverá uma mensagem que se levantará dentro do movimento adventista, dizendo é hora de voltar ao reavivamento e reforma, é hora de voltar àquilo que é a nossa identidade, é hora de acordar e não ser mais apenas virgens adormecidas, é hora de preparar antes que se levante o clamor, lá vem o noivo. Eu quero chamar a atenção deste detalhe. As virgens adormecidas, ouçam com muita atenção, irmãos, as virgens adormecidas repararam apenas repararam que não tinham óleo nas lâmpadas quando se ouviu o clamor, lá vem o noivo. Não percam esta noção. Só aqui é que elas viram que as lâmpadas não tinham óleo. Ok? Muito importante. Aqui elas já estavam a notar que as lâmpadas não estavam a brilhar, mas não deram muita atenção a isso. Não fizeram a recarga, porque elas traziam essas lâmpadas. Não trouxeram provisão suficiente. Ou seja, vamos entender aqui. Elas tinham recebido a chuva temporã, ainda tinham óleo que fazia brilhar, mas não fizeram preparação para receber a chuva seródia. Estão a captar? Só que elas não se aperceberam que não estavam a fazer preparação. Elas ouviram o Evangelho eterno, a verdade presente, de que viria um juízo, de que havia uma preparação, de que haveriam pragas, de que viriam uma série de coisas para acontecer, mas elas não tomaram providência. Elas são membros da Igreja Adventista, elas são membros do movimento adventista. Não tomaram a devida providência para se prepararem para receber a chuva seródia. E elas não notaram nada até que se ouviu o alto clamor. O clamor, lá vem o noivo. Até que se ouviu a voz dizendo, ok, esta mensagem está a chegar a todo lado, o Evangelho eterno a chegar a todo lado. Até que se ouviu o quarto anjo levantando e reforçando a mensagem dos 3 anjos. A mensagem dos 3 anjos não é nada mais do que um sumário do Evangelho para o nosso tempo. Do que é que Jesus está a fazer no lugar santíssimo. A verdade presente é onde Jesus está no caminho do santuário. Ok? Poderá haver algumas coisas que não estejam a captar. Vamos seguindo, vão captar a essência geral. Com o tempo, o Senhor vai ajudando a entender cada coisa. Ok? Reparem, depois do Evangelho ser levado e de sermos testemunhas, mártires no movimento adventista, seremos mártires, testemunhas em todo o mundo cristão, evangélico e protestante, e então a mensagem alcançará os confins do mundo. Toda a gente ouvirá. E isso nós vimos ontem, que vai irar todas as pessoas, este movimento das pessoas que rejeitam a mensagem, primeiro dentro de Jerusalém, depois em Samaria e depois nos confins do mundo, vai gerar aquilo que nós chamamos, e já dissemos aqui, por causa do forte clamor, vai haver o que se chama de decreto dominical. Eu queria explicar algumas coisas aqui. O inimigo é muito astuto. Ele apresenta o decreto dominical numa perspectiva de que vai ser uma lei, obrigando a trabalhar ao sábado, e proibindo de trabalhar ao domingo, e todos estamos focados nisso. O diabo não é tão ingênuo, meus amigos. Estas leis, elas vão ser abordadas através de uma substituição sorrateira da autoridade de Deus. Eu vou dizer uma coisa, eu não quero chocar ninguém com o que eu vou dizer, nem quero ser mal interpretado, porque muitas vezes usam as minhas palavras de forma errada. O diabo já está a estabelecer o seu decreto. Vimos ontem que o decreto é o culminar de um processo de gravar um caráter no nosso lóbulo frontal, que depois será selado. Os que já estão gravando e assistindo e consumindo tudo o que a mídia e a sociedade nos está a dar, já estão gravando um caráter contrário. E os que estão já rejeitando, deixando para trás, seguindo a visão do caminho estreito, deixando as suas paixões, deixando as suas coisas para trás e avançando para uma maior preparação e consagração. Às vezes deixando até o conforto da cidade e avançando para lugares não tão confortáveis e fazendo essa preparação. Eles já estão a gravar o caráter de Cristo. Dependendo do caráter que estamos a gravar agora, esse será o selo que vamos receber depois. Não pensemos que é lá que vamos notar se temos ou não temos a provisão do azeite.
lá, perdão, não é lá que vamos decidir, lá apenas vamos notar. Eu tenho que ir um pouco depressa, eu sei, Rebeca tem uma dificuldade ali para traduzir, mas eu tenho que ir um pouco depressa porque nós temos muita informação hoje, muita informação. O mundo precisa ouvir que está para fechar a graça de Deus para a história da humanidade. Mas não é só o mundo lá fora. Os adventistas precisam ouvir que está a fechar também a graça. E porquê que dizem a graça? Mas o que é que quer dizer com os adventistas? Nós já somos batizados. Eu sou Deus geloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ok? 3ª e 4ª geração, cada geração 40 anos, 4 gerações, 160 anos de Deus esperando os adventistas tomarem uma decisão. Ao fim de 4 gerações, o Senhor toma uma atitude. Então, o povo adventista precisa saber. O povo adventista precisa saber que ouçam bem, as virgens que não fizerem provisão para receber a chuva seródia, só vão notar quando virem a mensagem realmente, o testemunho dos seus irmãos forte. E vimos que o que fará esse testemunho é o caráter de Cristo plenamente refletido neles. Quando começarem a notar que os seus irmãos refletem o caráter de Cristo, porque fizeram um preparo, porque se entregaram e atenderam ao testemunho da testemunha verdadeira, atenderam ao chamado do Senhor para pôr a vida em ordem, para reavivamento e reforma. Essas que não atenderam só se vão aperceber disso quando essa mensagem, esse testemunho, esse caráter estiver a ser visível e notório. Agora vou-lhe perguntar uma coisa muito séria, isso já vai dizer, porque eu não quero parecer que estou a trazer doutrinas novas. Essas virgens, quando notaram isso, chegaram a entrar nas bodas? Não. O que é que isso quer dizer? Chaves simples, respostas simples proféticas. As pessoas que não fizerem provisão e preparação para a chuva seródia só vão notar isso quando realmente a mensagem estiver a avançar e o caráter de Cristo estiver nos seus irmãos, porque eles estarão a ser consolidados, confirmados também com a chuva seródia e não entrarão no céu. O Espírito Santo tem uma frase que diz: nenhum em cada 20 está consciente e nenhum em cada 100 está preparado. Isto há anos e anos atrás. Certamente que o cenário está bem pior hoje. Eu quero dizer-vos algo triste. Os adventistas, infelizmente, não estão preparados para uma perdição em massa. Ou esta mensagem pode não ser agradável de dizer. Quem é o pastor que quer que alguém venha cá pregar esta mensagem quando ele está a tentar trazer as pessoas e vai alguém vir pregar que se está a pôr um padrão tão alto? Já é tão difícil alcançar os números que nós queremos. Olhem, Deus não se agrada com numerações humanas. Quando Davi pôs-se a contar o exército, Deus ficou muito, muito desagradado. Porque Deus está mais preocupado com o poder dele que vai atuar do que com a nossa contagem para tentarmos conseguir as nossas médias. Nós precisamos verdadeiramente preocupar-nos com a preparação do povo, com o estado de preparação do povo, das virgens, com a provisão dessas virgens, mais do que com números e pessoas. Precisamos dizer às pessoas esta mensagem de que vinda é a hora do juízo. Precisamos dizer mesmo às pessoas da igreja que vinda é a hora do juízo também, porque o juízo começa por onde? Pela casa de Deus, pelo santuário de Deus, pelos líderes de Deus. Precisamos lembrar aos pastores que não devem ser pastores que se servem do rebanho. Precisamos lembrar aos membros e aos pastores que precisam cumprir a missão que lhes foi dada e que o Senhor tem esperado já por 4 gerações. Bom, seria todo um outro sermão, eu não quero entrar nesse campo, mas não queria deixar de fazer o realce. Estamos aqui a ver que só aqui em Apocalipse já temos um cenário de várias coisas e o quadro profético vai se compondo. Mas eu queria que nós víssemos que ainda temos mais detalhes. Porque ele vai dizer que vinda é a hora do seu juízo total e depois vai falar do outro anjo que se segue. E olhem agora o que é que ele vai dizer. Aqui está o quê? Eu estou no versículo 12. Aqui está o quê? Here's the patience of the saints.
Aqui está a paciência, a perseverança dos santos. Eu vou perguntar uma coisa. O que é que isso tem a ver agora com a hora do juízo? Vocês se lembram em Apocalipse 6, quando alguém diz assim: até quando, Senhor, não farás o quê? Justiça. Não julgarás o nosso sangue. E o Senhor diz assim: esperem um pouco até que se complete o quê? O número. O número? Isso faz lembrar em alguma coisa? Bom, bastaria olharmos para a parte anterior do capítulo e vemos que falamos de um número de 144 mil. Esperem um pouco até que se complete o número. Claro que não é só esse o número que se está a falar que se completará. Dos seus irmãos. Até que eu me levante para fazer juízo. Eu quero que entendamos aqui, irmãos. Nós temos uma mensagem mais profunda, mais poderosa, mais importante, mais vital do que aquilo que nós realmente nos apercebemos do que ela é. E o povo adventista precisa despertar para esta mensagem. As virgens precisam acordar. Algumas pessoas dizem, mas temos de ter cuidado, não podemos ir com uma mensagem demasiado forte. Eu costumo dizer assim, quando alguém está adormecido, eu posso chegar, se a minha esposa adormecer, eu vou dizer, querida, acordar, vamos acordar, bom dia. Se a minha esposa desmaiar, eu não vou ficar lá dizendo, querida, vamos acordar, bom dia, senão a minha esposa vai morrer. Se for preciso, eu dou uma bufetada à minha esposa se ela está desmaiada. Ah, mas, espera lá, não pode haver violência familiar. Repare, eu posso não bater na minha esposa, mas se a minha esposa desmaiar, não pensarei duas vezes no que for preciso para acordar. Eu posso não dar um choque elétrico à minha esposa, mas se a minha esposa, se o coração dela parar, eu terei que dar um choque elétrico para fibrilar, não é? Então, eu queria que nós entendêssemos seriamente. Não podemos, é um crime pregar ao nosso povo mensagens suaves quando estamos desmaiados, em coma espiritual. É um crime. E o sangue daqueles que não trazem uma mensagem que ajude o povo a despertar, irá ser cobrado. Irá ser cobrado. O sangue deles que se perdem irá ser cobrado àqueles que não trazem uma mensagem. Eu quero que entendamos aqui. Porque é que se fala de, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O que são os mandamentos de Deus? São o quê? O caráter de Cristo. Ora, aqui está. Os que guardam os mandamentos de Deus e o caráter de Cristo. É o que vai estar em causa aqui com o decreto dominical, a lei de Deus e o seu caráter, ou a contrafação e o caráter do inimigo. Aqui está a paciência dos santos, aqui está a perseverança, aqui está o resultado da aprovação do juízo. Os que vão ser aprovados no juízo que está para começar são os que acreditam nos mandamentos de Deus, é isso? Os que guardam uma boa parte dos mandamentos de Deus, é isso? Os que? Mas o que é que diz lá o texto? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Algumas versões dizem a fé em Jesus. Não está errado, não está tão completo. É mais do que uma fé em Jesus. É uma fé em Jesus que leva a ter a mesma fé que Jesus tinha e a desempenhar a mesma relação com o Pai que Jesus tinha e logo, com essa comunhão, guardar os mesmos mandamentos que Jesus guardava e ter o mesmo caráter e refletir esse caráter. Esse é o resultado que Cristo espera ver em nós. A sua lei no nosso coração. A sua lei regindo a nossa vida. Por isso é que está colocado aqui. Diga. Aliança nova, exatamente. Que foi quebrada com Israel antigo e que não é uma nova lei, é a mesma lei, só com uma nova aliança. Porquê é que é uma nova aliança? Porque a anterior foi quebrada. Se eu quebrar os meus votos matrimoniais, eu vou precisar de renovar os meus votos matrimoniais. Essa aliança foi quebrada e precisou de ser renovada. E eu quero que vejam o que vem a seguir, porque isto está aqui algo muito profundo. Eu peço a Deus que me dê sabedoria e as palavras certas para esta mensagem desta noite, irmãos, porque preciso realmente que entendamos, preciso que todos entendamos, desde os que somos adventistas, aos que temos outra religião cristã, aos que não temos religião nenhuma. O mundo precisa de entender. E eu quero que entendamos esta noite o que é esta mensagem, o que é este juízo, o que é esta advertência que precisamos de levar ao mundo, incluindo a nossa igreja. Eu quero que entendamos, olha só,
Logo depois de dizer todas estas coisas, que o juízo começou e todos os fatores que são necessários, somos alertados da importância da lei ser guardada, de estar nos nossos corações. E depois, olha o que é que diz assim. Se descermos um bocadinho mais, estamos no versículo 12, diz assim: bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Eu não vou entrar neste detalhe, mas queria só ressaltar. Estamos aqui a falar, sabemos e já lemos que haverá um grupo especial dentre os que vão passar pela primeira ressurreição. Os ressurretos vão ser, primeiro, os que morreram na mensagem do terceiro anjo. Os que morreram no período do juízo. Os que morreram nesta numeração especial. Os que morreram guardando e enfatizando o sábado e a lei de Deus. Então, esses ressuscitarão primeiro tudo é a primeira ressurreição, só uma. E depois os outros. Portanto, bem-aventurados os que desde agora morrem. Ou seja, ainda que eu não esteja lá para estar na transladação, sem passar pela morte, se eu morrer desde 1844 até agora, o Senhor me despertará a tempo de ver tudo, desde que a nuvenzinha está pequena, do tamanho de uma mão, de um punho de um homem, até a sua vinda. Eu estarei um pouco antes a despertar, um pouco antes de que todos os outros que morreram desde Adão até cá. Ok? Este texto é tão profundo. Isto tem quase todo o resumo de toda a nossa identidade adventista aqui. E olhem como vai concluir o versículo 15. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz versículo 14, desculpem. E olhei, e eis uma nuvem branca. Versículo 14. Uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão o quê? O que é que tinha na mão? Versículo 14. Precisam de acompanhar-me. Hoje temos muita informação, muita informação. Uma foice aguda. Para que é que serve a foice? Para colher o grão, o trigo, para fazer a colheita. Colheita do quê? Do grão maduro. Colheita dos que estão na paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Jesus e têm a fé de Jesus, o caráter de Jesus, que refletem a imagem do seu caráter, que fizeram provisão para receber a chuva seródia, que fizeram provisão para preparar o seu caráter. Irmãos, isto não são teorias. Eu quero que nos lembremos de uma coisa. Estas coisas estão escritas desde o primeiro século. Desde o ano 100. Desde os tempos de João. Eu quero que entendamos o seguinte. Quando João escreveu, ele descreveu tudo o que iria acontecer com os 6 períodos da igreja. Antes de que acontecesse. Eu não sei se vocês se dão conta de que tudo o que João escreveu aconteceu. João anteviu a reforma. E ela aconteceu. João anteviu todas as coisas que iriam acontecer ao longo da história até chegar à Laodiceia. E todas aconteceram. Eu não sei se vocês estão a perceber, se estamos a compreender que isto não é uma fábula, ou uma história, ou uma ficção, isto é a realidade. E para que o Senhor não nos deixe ficar nenhuma dúvida, não só as coisas que João disse que iriam acontecer e que já aconteceram entre nós, aconteceram, como as coisas que João disse que iriam acontecer no nosso período, estão a acontecer diante dos nossos olhos. E mesmo assim nós continuamos ocupados e atarefados com os nossos empregos, com a nossa atividade dia a dia nas nossas igrejas. E não percebemos que estamos a ser as virgens loucas, insensatas, que não estamos prontos para receber a chuva seródia. Irmãos, eu gostaria, e eu sei que tem aumentado o número das pessoas que estão a assistir pela internet, eu gostaria e quero dizer claramente que esta mensagem desta noite é um apelo ao mundo adventista. É um apelo que parte do meu coração e é uma perturbação que eu creio que é o Senhor que a coloca no meu coração. Para que despertemos. Eu sou adventista desde que nasci. E
como qualquer laodiceiano, como qualquer virgem louca, adormeci com o tempo. E o Senhor, pela graça de Deus, me despertou. Não foi só com uma voz suave, Ele teve que usar algumas bufetadas para eu poder despertar. E eu gostaria que o povo de Deus, eu gostaria de fazer um apelo a todos os meus amigos que me ouvem neste momento. Não estamos mais em tempo de brincadeiras. A todas as pessoas que me ouvem neste momento. Irmãos, isto é real. Tudo o que foi previsto tem estado a acontecer e está a acontecer e já vamos ver isso. Eu quero que nós vejamos aqui o cenário e eu queria falar sobre algumas dessas coisas que são importantes nesse cenário para nós entendermos e cairmos na real. Reparem, se nós formos um bocadinho atrás, nós vimos que Apocalipse, do capítulo 14, desde o versículo 6 em diante, ele foi descrevendo quase todo o cenário profético do tempo da igreja de Laodiceia, desde 1844 até a segunda vinda. Quase tudo está ali, até a nuvem. O caráter, na paciência dos santos, que precisa de estar ali refletido, a mensagem de juízo, a advertência, todas as coisas que iriam acontecer, se conectarmos os textos bíblicos que há, ficam claras. Mateus 24 fala sobre este Evangelho eterno, Mateus 25 fala sobre as virgens. Estão a ver, Jesus trouxe a mesma mensagem e advertência, porque os discípulos lhe perguntaram assim, diz-nos como serão estas coisas e quando serão, e o fim do mundo. Então ele lhes explicou sobre a primeira dispensação e o seu término, e sobre o fim do mundo, sobre o primeiro derramamento da chuva seródia, da chuva temporã, e sobre o último da chuva seródia. Ele começou o seu ministério limpando o templo. Terminou o seu ministério limpando o templo. Porque ele começou o seu ministério derramando uma chuva e tendo uma igreja pura. E terminará o seu ministério no santuário derramando uma chuva e tendo uma igreja pura. Cada coisa está profetizada ao detalhe, porque só Deus sabe o futuro. Só Deus sabe em detalhe tudo o que vai acontecer. Nós temos uma bênção, um privilégio enorme. O Senhor nos tem dito tudo o que vai acontecer. E nós estamos a ver as coisas cumprirem-se e sabemos que é verdade. Eu queria, se nós formos um bocadinho atrás, nós vamos ver que Apocalipse 14 fala dos 144 mil. O Senhor mostra as primícias dos que são salvos da terra, como sendo um grupo especial, salvo no céu, porque Ele nos quer dar ânimo, porque no versículo 7 Ele nos mostrou a missão que estava diante da sétima igreja. 14 é 2 vezes 7. Ele mostra o resultado. Cristo quer dizer assim, olha, a missão é dura. Entre Apocalipse 7 e Apocalipse 14, há muito que vai se passar. Há toda a história de Apocalipse 12. Há toda a história de Apocalipse 13. Toda a crise. Mas eu quero dar-te ânimo em Apocalipse 14. Dizer-te, não desanimes. Não desanimes. A luta é intensa. Muita coisa vai acontecer. Eu queria que fizéssemos essa pequena viagem. Eu queria que fôssemos a Apocalipse 7. Eu queria que nós víssemos o que o Senhor nos quer trazer em Apocalipse 7 para entendermos. Ok? Depois destas coisas, há várias pregações onde as pessoas podem ver uma análise detalhada das questões dos 144 mil. Esse não é o meu foco esta noite. O meu foco é entendermos algo muito sério que está aqui intrínseco nesta mensagem. Reparem. Depois destas coisas, quais coisas? Apocalipse 7 vem depois de Apocalipse 6. Apocalipse 6 fala do quê? Os selos. O 6º selo é o último que aparece em Apocalipse 7. Então, olhem só, antes de Deus nos falar sobre o 7º selo, o que é o 7º selo? Segunda vinda. Obrigado, irmã, não me deixar desanimar aqui. A volta de Jesus. Deus diz assim, Jesus diz a João, antes de eu te mostrar sobre a volta de Jesus, eu quero te mostrar o que é que vai acontecer entre o 6º selo e o 7º selo. O que é que vai acontecer entre o que é o 6º selo? O 6º selo, quando se abriu, houve um grande terremoto de 1755 em Lisboa. As estrelas caíram, o sol ficou escuro, a lua em sangue,
Enfim, já falámos muitas vezes sobre isto. O terremoto porque se abalaram as estruturas do inimigo, as estrelas que quiseram subir acima das mais altas estrelas foram jogadas por terra, o sol que estava obscurecido porque a justiça de Cristo estava velada na Idade Média está ali representado, a lua em sangue, o reflexo da luz do sol, era o testemunho dos mártires ensanguentado. Todos estes sinais estão a mostrar que Deus está a concluir um período de 6 igrejas e vai entrar no 7º. E entramos no tempo do fim. O 6º selo abre a questão do tempo do fim. E agora Deus diz assim, antes de eu te mostrar o 7º selo, que é a minha vinda, eu quero que tu tenhas em conta o que vai acontecer entre o início do tempo do fim e a minha vinda. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. 4 significa o quê, biblicamente? Globalidade, universalidade. Eu não vou esperar que digamos os símbolos porque eu quero que nós avancemos. Depois poderão ver noutras pregações detalhes sobre isto. Universalidade. Mensageiros, uma mensagem global. Este evangelho do reino será pregado a todo o mundo. Então, depois destas coisas há uma mensagem global. Mas há algo que está a impedir. Essa mensagem global é algo que vai segurar algo que vai acontecer. Prestem atenção. 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Ventos significam o quê, biblicamente? Guerras, calamidades, pragas, destruição. Depois destas coisas, ou seja, depois de iniciar o tempo do fim, o profeta vê uma mensagem, um evangelho global, que vai a toda a nação e tribo e língua, que está a segurar o fecho da misericórdia de Deus, que está a segurar as pragas que se vão soltar ao fechar a misericórdia de Deus. Estão a acompanhar-me? Não sei se estão a ver a solenidade daquilo que estamos a ler aqui. Para que nenhum destes ventos, nenhuma destas calamidades soprasse sobre a terra, o mar ou contra alva alguma. Terra, os continentes, o mar, as multidões e os povos, árvore alguma, as nações e as pessoas. Entre o início do tempo do fim, entre o início do tempo do juízo, da igreja de Laodiceia e o fechar da graça de Deus, há uma mensagem que só está segura, uma mensagem global e universal, que só está segura por causa de algo e que está a impedir as pragas. Eu queria ler-vos um texto muito importante. Hoje vai ser difícil aqui. Um texto muito importante, um comentário do Espírito de Profecia. Eu preciso orar. Nós temos hoje o inimigo realmente tentando impedir. Está outra vez a dar o problema, mano. Se calhar podes passar para o teu. Se me permitem, vou fazer mais uma oração. Senhor, por favor, eu venho à tua presença. Pai Santo, estamos em tempos solenes e sérios. Eu preciso realmente do teu poder e capacitação para levar esta mensagem esta noite. Senhor, eu mesmo sinto essa necessidade de despertar e quero pedir-te que o teu Espírito fale profundamente nesta noite. Apesar da minha debilidade, que a tua mensagem possa alcançar cada um de nós e ajudar-nos a despertar. Em nome de Jesus. Amém. Então temos uma mensagem global, mensageiros globais, que estão a impedir que as pragas universais caiam sobre o mundo. Obrigado, Sara. Eu queria que vocês ouvissem comigo um texto. Eu sei que a maior parte de nós já conhece estes textos. Do que é que o Espírito de Profecia nos diz acerca... Ouçam bem. Isto está no livro Maranata, página 198, ok? Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos
até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. Ou seja, esta mensagem global, estes mensageiros universais, seguram os quatro ventos, impedem que as pragas venham sobre a terra, sobre os habitantes, sobre os continentes, até que Jesus complete a sua obra de juízo. Até que se feche o tempo da graça. Até que se feche a misericórdia de Deus. Até que esteja consumado. As pragas só vão começar a cair, como sabemos, depois de fechar o tempo da graça. E diz assim: e então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas vão enfurecer os ímpios contra os justos, pois eles pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Depois fala sobre o decreto. Ok? Vou ler outro texto. Primeiros Escritos, página 38. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e que estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para o remanescente, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. E Jesus vai enviar então os seus anjos, vai mandar um anjo, diz assim, um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando velozmente aos 4 anjos que tinham esta obra a fazer sobre a terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão e clamando com grande voz: segurai, segurai, até que os servos de Deus estejam selados na fronte. Voltamos a Apocalipse, por favor, no capítulo 7. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Outro anjo, outra mensagem, que sobe, ascende, cresce. Então eu queria que nós entendêssemos aqui. Há uma mensagem de juízo que precisa alcançar todo o mundo. E que vai segurar as pragas até Jesus terminar o seu trabalho de juízo. E há um outro anjo, uma outra mensagem que vem do lado do sol nascente. O sol nascente é o este. O este era para onde se voltavam os adoradores do sol. O povo de Deus, os sacerdotes de Deus, voltavam as costas para o oeste quando estavam a ministrar no santuário. Em Ezequiel vemos homens voltados para este, adorando Tamuz e adorando o sol. E nós vemos aqui um anjo que sai de costas voltadas para este. Vem do sol nascente. O sol nascente representa a adoração. E ele traz o selo do Deus vivo. Ele traz a aprovação do caráter daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E ele vai levantar uma grande voz. Ele traz uma mensagem. O Espírito de Profecia descreve essa mensagem como dizendo: segurai, segurai. E aqui a Bíblia descreve essa mensagem dizendo: não danifiqueis, segurai, a terra e o mar. Não solteis as pragas. Não fecheis o tempo. Não fecheis o juízo. Não concluais a misericórdia de Deus. Porque falta fazer uma coisa, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Ouçam bem. Por favor, segurem as pragas. Não deixem acontecer tudo o que está para acontecer. Não deixem vir essas calamidades até que o povo de Deus, até que os que recebem a primeira mensagem estejam prontos para ter o caráter de Cristo e ser selados. Eu queria que entendêssemos uma coisa muito séria, irmãos, esta noite. O Espírito de Profecia descreve como ventos que se escapam entre as mãos desses anjos. E eu acho que se nós tivermos um pouco de sensatez, se olharmos para as coisas que estão descritas no Apocalipse, nós vamos notar algo muito, muito claro. Se olharmos para as coisas que estão descritas também no Espírito de Profecia, nós vamos notar que as pragas, quando são descritas, falam, por exemplo, do seguinte. Ouçam bem. Olha só. Antes das pragas vamos ter, inclusive, um prelúdio das pragas.
Mas há todo um processo que vai acontecer, que vai culminar nessas pragas. Por exemplo, algumas pragas falam do sol aquecendo 7 vezes mais. O que seria um prelúdio? O que seria um vento que já está a escapar, que avisa de que essas pragas estão para chegar? Aquecimento global. Certo? E vocês, se analisarem cada uma das pragas e se verem o cenário mundial, vocês vão se aperceber de que as coisas que estão a ser seguradas por esses anjos, para que o povo de Deus tenha tempo de ter esta aprovação, de ter este caráter, já estão a acontecer à nossa volta. Cristo falou em Mateus 24 sobre os sinais que haveria, terremotos e fomes e pestes. Amigos, não sejamos tolos. Eu não vou sequer argumentar sobre isso às pessoas que dizem, sempre houve. Essas pessoas estão a ser tolas. Basta entrar em qualquer site que fala sobre terremotos, estão monitorados os terremotos, conseguimos saber todos os terremotos que têm acontecido já há milénios. E nós podemos ver que nunca houve tanta intensidade e tanta frequência. Jesus não nos deu sinais óbvios. Ele deu sinais para que ficássemos atentos, porque são coisas comuns que sempre aconteceram, mas que vão acontecer de forma diferente. E não há nenhum, mesmo ateu, que não tenha consciência de que esse é o cenário que nós vivemos. Eu vi, quando ainda estávamos no Brasil, como missionários, vimos uma reportagem da revista Veja que dizia que a partir de 2020 as guerras não seriam por causa de petróleo, seriam por causa de água potável. E havia um leak de um cientista da NASA que fez uma entrevista particular dizendo o que ele antevia do cenário e dizendo que ele não via sustentação sequer atmosférica, sequer de questões ambientais para a vida na Terra em menos de 30, 40, 50 anos. É assim, não é preciso ser um especialista em profecias para entender que há aqui alguma coisa que não está bem e que não é normal. O homem sempre foi financeiramente interessado em fazer capitalização de fundos e lucros e desprezou sempre o ambiente. Se ele agora desesperadamente fala de questões ambientais, podemos acreditar que é porque ele sabe que o cenário está 30 vezes pior do que aquilo que ele diz à sociedade. Se as pessoas falam de esgotamento das energias, como o petróleo, é porque elas sabem que na realidade o caso está bem pior do que aquilo que dizem ao mundo. Se o homem consegue agora abrir leis para energias renováveis, é porque ele sabe na realidade que precisa de começar a investir noutras coisas, porque dali já não vai tirar dinheiro do seu irmão. Ele já sabe quão mau está o cenário. Eu queria analisar convosco esta noite algumas coisas sérias. Eu sei que o inimigo não quer que esta mensagem avance. Eu continuo a ter problemas aqui, Flor. Passa isto, por favor. Sim. Ok. Obrigado. Ok, eu quero que entendamos o seguinte. Eu vou fazer uma análise de algumas coisas que estão profetizadas e eu queria que vocês me dissessem se vêem algum paralelo entre o cenário que temos aqui. Eu vou começar bem pesado, ok? Porquê é que eu estou a dizer que vou começar bem pesado? Já falei aqui sobre o prelúdio das pragas, o crescimento das coisas que vão conduzir às pragas, os pequenos ventos que vão escapando entre as mãos dos anjos que estão a segurar as pragas que estão para vir. Isso nos dá uma noção da proximidade das coisas que estamos a ver. Mas eu agora vou falar sobre algumas coisas sérias. Eu vou começar pela IASD, porque é aqui que Jesus mandou começar com a mensagem, não é? Então eu vou começar por alguns cenários da IASD, depois vou falar sobre alguns cenários do mundo cristão e depois vamos falar sobre alguns cenários do mundo da questão mundial. Então eu quero que tenhamos aqui consciência. Estamos aqui neste seguinte cenário. Obrigado, Sara. Estamos neste cenário. Há uma mensagem global que precisa de chegar. Há um alto clamor. Há uma missão da igreja de levar essa mensagem ao mundo. É a única coisa que está a impedir de fechar a misericórdia de Deus e de Cristo acabar o seu juízo. Essa mensagem vai culminar, e os anjos estão a segurar com essa mensagem global, as pragas para não virem sobre o mundo.
Mas antes das pragas, Deus está a dizer ao seu povo, adventistas, povo de Deus, cristãos, movimento adventista, antes de se preocuparem com essas pragas e com essa mensagem global, antes de tentarmos evangelizar o mundo, há um outro anjo que sai dizendo, alto, cuidado, há uma outra mensagem que precisa de levantar antes dessa, reavivamento e reforma. Há uma mensagem de um povo que precisa de fazer provisão de azeite para as suas lâmpadas, porque sem azeite na lâmpada não adianta nem pensar no resto, nem pensar em levar a mensagem ao mundo, nem estar preocupado com o decreto dominical. Nós temos tentado evangelizar o mundo porque temos bons meios de internet, porque temos redes de televisão, estamos gastando tempo. O Espírito Profecia nos diz claramente que o que vai fazer essa mensagem acontecer é o caráter de Deus plenamente refletido nos seus filhos. É o caráter de Cristo que vai convencer o mundo. Não serão convencidos tanto por argumento, como por testemunho, por martírio. Você pense, nós tentamos suavizar as mensagens hoje. Se fosse com este método, não teria havido nenhum mártir a converter-se. Que mensagem eu posso suavizar a dizer a um homem, olha, quer vir para a minha igreja, vai perder a cabeça amanhã? Quem é que vai querer se converter? A não ser que o Evangelho converta essa pessoa. Nós estamos a tentar levar um falso Evangelho. Estamos a tentar levar uma mensagem aceitável. O Evangelho não é aceitável, é loucura. E só mesmo as pessoas que compreenderem o seu estado vão desesperadamente, loucamente buscar esse Evangelho. E essas pessoas não estão preocupadas se vão morrer ou não vão morrer. O que eu vou dizer aqui, eu não quero que você se foque agora nos tambores e baterias. Eu não estou aqui a falar se é correto ou se é errado. Eu só estou a mostrar uma profecia para você ver algo muito sério. É a profecia de 10 de outubro de 1900. 10 de outubro de 1900. E olha o que diz aqui. Podem encontrar isto no segundo volume de Mensagens Escolhidas. Diz assim: o Senhor me mostrou que antes da terminação da graça, demonstrar-se-á, só para nos situarmos, antes da terminação da graça, antes de Jesus terminar o seu juízo, antes de estar consumado, antes da misericórdia de Deus fechar, antes das pragas começarem, que já vemos os sinais, demonstrar-se-á, e ela está a falar em resposta ao pastor Haskell, sobre coisas que aconteceram na Igreja Adventista na altura, mostrando as coisas que aconteceriam na Igreja Adventista antes de fechar a porta da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não estou a dizer se é correto ou se é errado. Não estou sequer a pôr aqui a questão de se é certo ou errado. Estou aqui a pôr a questão de que ela disse assim, olha, este cenário não é o cenário que vamos ver ao longo da história da Igreja, mas quando estivermos a chegar perto de fechar a porta da graça, vamos ver na Igreja música com tambor, música com dança e som bem alto e gritos. Eu penso ser suficientemente claro. Quero perguntar com sinceridade, vemos esta mudança de cenário hoje na nossa igreja, sim ou não? Então, quem lê, quem ouve, entenda o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está nos dizendo que, ao vermos estas coisas acontecerem, estamos perto da terminação da porta da graça. Então, vejam só. Estamos a ver os prelúdios ou coisas que são como pequenos indícios de ventos escapando quanto às pragas. E estamos a ver dentro da igreja o cenário que ela disse que veríamos antes de fechar a porta da graça. Ela usa a expressão imediatamente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos exatamente antes, estamos bem próximo
de fechar a porta da graça. Agora eu quero ler mais alguns textos que ajudam a entender como seria o cenário à nossa volta. Olha só, eu quero que me acompanhe com bastante calma. Eventos Finais, página 158. Haverá entre o povo de Deus um reavivamento da primitiva santidade. A primitiva santidade teve um reavivamento que deu a chuva temporã. Haverá no povo de Deus um reavivamento da primitiva santidade que trará a última chuva. O último derramamento do Espírito Santo. O que é que aconteceu no primeiro derramamento do Espírito Santo? Ajudem-me, por favor. O que aconteceu? O dom de línguas, a pregação mundial do Evangelho, manifestações do Espírito Santo. Quero deixar bem claro o primeiro cenário. Haverá um reavivamento daquilo que houve no primeiro. Haverá um reavivamento da primitiva santidade entre o povo de Deus. O inimigo de Deus deseja encobrir este trabalho. E antes que chegue o tempo para tal movimento, ele irá fazer parecer que a bênção especial de Deus está sendo derramada e manifestar-se-á o que aparenta ser um grande interesse religioso. Antes que chegue o tempo, vai haver um carisma. Carisma é o que se dá como título, como nome, à manifestação do Espírito Santo. Vai haver um movimento carismático, gritos com tambores e danças, imediatamente antes de haver o reavivamento e o derramamento final da chuva seródia, que por sua vez acontecerá antes de fechar a porta da graça, imediatamente. Ela vai deixar um pouco mais específico para não ficarmos com dúvida que tipo de falso reavivamento, que tipo de simulação o inimigo vai fazer acontecer no mundo cristão, incluindo na igreja adventista, para parecer que estamos a ter esse reavivamento antes de que aconteça o verdadeiro. Olhem o que é que ela vai dizer. Fanatismo, falsa excitação. Falsa excitação, estamos a falar de uma pessoa sentir espiritualmente forte quando não se passa mais do que uma emoção. Água com açúcar, algodão doce. Mas ela vai mais longe. Falso dom de línguas. Eu quero perguntar sinceramente, vemos isto acontecer no mundo cristão à nossa volta hoje? Falso dom de línguas. Falsas expulsões de demónios. Porquê é que eu digo falsas? Porque Deus não muda. E o reavivamento da primitiva santidade, verdadeiro, terá as mesmas características da primeira. Fará línguas que as pessoas entendem e vão dizer assim, não são estes homens judeus como os entendemos cada um na nossa própria língua. Não haverá pessoas estrebuchando no chão e espumando da boca, porque isso acontece no candomblé. Isso acontece nas religiões pagãs, isto acontece nas tribos africanas, nas tribos índias, mas nunca aconteceu na Bíblia como manifestação do Espírito Santo. Mas irmão Daniel, mas estas coisas não acontecem na igreja adventista. Você pensa que não. Eu tive que sair de uma igreja em Chattanooga porque ao som de uma música, aparentemente um hino, aliás, a minha esposa é que saiu com as crianças, 2 bancos à nossa frente, uma senhora ficou possessa, mesmo à nossa frente. Enquanto alguém repetia várias vezes, Jesus, Jesus, Jesus. Você pensa que não, porque o inimigo não seria tolo de fazer estas coisas acontecerem na igreja e assustar toda a gente. Ele prefere que cada um esteja a se levar as suas doses de emoção, a responder a uma religião emocional e a viajar como as pessoas viajam hoje com um hino. Uma dose e uma reação emocional de droga que não têm com hinos do inário, que só têm com um novo tipo de hinos. Se você ler o movimento da carne santa, você vai descobrir que as características eram as mesmas. Não cantavam os hinos do inário, mas usavam um inário próprio.
viviam emocionalmente essas músicas de forma que não viviam o seu inário. E utilizavam estes instrumentos, como tambores e estas coisas, que não utilizavam nos hinos comuns. Amigos, vamos deixar de brincar de cristãozinho. Isto não é uma brincadeira. Eu quero que entendamos. Olha o que é que diz aqui. Diz aqui o seguinte: alguns não se satisfazem com uma reunião a menos que não haja um poderoso momento de diversão. Tornaram-se as nossas reuniões entretenimento. É isso que nós buscamos nos nossos JAs hoje em dia. Trabalham para isso e levantam um sentimento de excitação. Mas a influência de tais reuniões não veio, não é benéfica. Ela fala a mesma coisa a respeito destas coisas e diz que o inimigo aproveita e no meio do barulho e da confusão e da batida dessa toada, ele vem e os seus anjos estão também misturados com esse louvor. Falámos ontem sobre a adoração ao trono de Satanás. Irmãos, estamos perante um cenário seríssimo. Se eu for passar, eu posso pôr aqui a noite toda a mostrar vários desses sinais. E você vai ver, eu não vou ler todos, você vai ver que todos os sinais que antecedem os eventos, que como disse ontem ali o nosso irmão, serão rápidos, todos os sinais que antecedem esses eventos rápidos, mostram que estamos imediatamente antes do fecho da porta da graça. Mais imediatamente, ainda antes da chuva seródia. Eu vou dizer alguns desses sinais. Formar-se-ão 2 partidos dentro da igreja. Será isto uns que apoiam bateria, outros que não apoiam bateria? Será isto uns que apoiam a ordenação da mulher e outros que não apoiam a ordenação da mulher? Será isto uns que apoiam coisas que nunca se falou na igreja, mas que agora parece que são vitais e importantes? Será que temos 2 partidos dentro da igreja? Temos a extrema-direita, os fanáticos e os outros que são liberais e que acham que os que acreditam na vitória sobre o pecado e os que não acreditam na vitória sobre o pecado. Irmãos, por favor, estamos a brincar com o Evangelho, estamos a brincar com Deus. Isto não é uma brincadeira, para mim isto é real. Eu digo-vos uma coisa, se for para ter uma religião que não é real, eu prefiro estar no mundo. Não vou gastar tempo na igreja, com tanta coisa que o mundo tem para oferecer. Eu só estou aqui porque isto é uma coisa real. E estou aqui para viver isto a sério. Se nós andamos a brincar, estamos a perder o nosso tempo. Porque andamos a enganar-nos a nós mesmos que estamos cristãos e vamos acabar no mesmo lugar que os outros. Se vamos acabar no mesmo lugar, pelo menos desfrutemos as coisas que este mundo tem a oferecer, porque não vamos ter o resto. Eu acho que a palavra de Deus é clara, as profecias são claras, isto são coisas escritas há quase 100 anos. Algumas delas há mais de 100 anos. Amigos, quem lê entenda, quem ouve entenda o que o Espírito diz às igrejas. Este é o cenário que nós temos agora. Haverá uma sacudidura, na realidade ela já começou. Tudo que puder ser sacudido será. Eu nunca vi tanta doutrina falsa, tanta confusão, tanta coisa tão forte. Grande percentagem de adventistas não acreditam no Espírito de profecia. Grande percentagem de adventistas não acreditam na divindade da pessoa do Espírito Santo. Ela disse assim, quando houve todo este problema da apostasia alfa, ela disse, olha, o alfa é assustador, mas o ômega é muito mais assustador. A apostasia que está para vir é bem pior do que a anterior. Nós lemos ontem, segundo a Tessalonicenses, que dizia que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, iria manifestar-se a apostasia. Uma profecia paralela que se cumpriu na Idade Média, com a apostasia da cristandade, e que se cumpre nos últimos dias na igreja de Laodiceia, com a apostasia do próprio povo de Deus. A apostasia é um sinal de que esta é a igreja de Deus. Não estou a dizer isso para dizer que isto é Babilónia. Eu quero que entendamos claramente, irmãos, o tempo em que estamos. Eu sei que poderíamos já estar para acabar. Amigos, se eu estou em casa, eu posso me deitar às 8h30, 9 da noite. Se rebenta um cano, se for preciso eu vou para a cama à meia-noite. Nós temos canos rebentados por todo lado. O barco está a entrar água por todo lado. Não podemos ir para o porão, ficar tranquilos a dormir apenas.
poderemos estar com a paz e tranquilidade com que Jesus estava a dormir no porão. Mas Jesus estava ali a querer ver se os discípulos aprendiam a descobrir as situações. Nós precisamos de estar envolvidos e despertos, vigiar e orar, para não cairmos em tentação, para não sermos tolos, porque Pedro pensava que estava tudo bem, pensava que estava firme e que não rejeitaria o Senhor, mas não sabia que não tinha força, não sabia que era como uma virgem louca, que não tinha azeite suficiente para permanecer firme. E muitos adventistas estão na mesma tolice. Pensam que estão prontos para o decreto dominical, pensam que guardam o sábado, pensam que são o povo do Senhor e não sabem que estão frouxos, que não conseguem vencer sequer as coisas hoje, quanto mais as provas de um tempo de angústia como nunca houve, quanto mais as provas de um desafio que vai pôr em causa a sua vida. Se você não consegue nem chegar à igreja a horas para uma reunião, como disse o irmão, que somos crentes 7-Eleven, só somos adventistas ao 7º dia e chegamos às 11. Se não consegue sequer ser fiel para a sua roupa, para a sua comida, o que é que você espera fazer quando a sua cabeça estiver em jogo? Não seja tolo. Não sejamos tolos, irmãos. Estamos nos iludindo. Quando for a altura de estar firme perante o Senhor, o caráter que não desenvolvemos semelhante ao de Cristo, de firmeza perante o pecado, de comunhão com o Pai para resistir perante o pecado, não estará ali. Eu vou dizer algo ainda mais triste. I'm sorry, dear, I have a lot to go. I'm sorry, Jonah. Jonah. Eu quero que entendamos uma coisa. Irmãos. Tal como os anjos que não foram fiéis à sua condição original, perderam o seu lugar, e esse lugar vai ser ocupado pelo povo de Deus salvo desta terra, porque eles não valorizaram a sua condição original, também os adventistas que não preservam e não dão valor àquilo que Deus lhes deu, irão perder o seu lugar no povo de Deus, abandonar a igreja, e o seu lugar será ocupado por milhares de evangélicos, por milhares de pessoas que nunca ouviram a mensagem e que vão entrar no último momento e ser mais fiéis do que este povo que conhece esta mensagem há muitos anos. Com o Senhor não se brinca, povo de Deus. Ao longo da história, Deus se tem perturbado com um povo que não ouve as mensagens de advertência. E não é por ser eu que estou a falar aqui. Eu não estou a pedir que ouçam a mensagem porque sou eu que estou a dizer. Eu estou a dizer esta mensagem porque eu acredito que precisamos ouvi-la. Amigos, eu quero que entendamos, e eu quero ler só alguns textos, porque eu quero que entendamos claramente o estado em que cada um de nós, vocês e eu, precisamos estar, o estado que o Senhor nos pede que estejamos para nós recebermos o refrigério, a chuva serôdia. São os textos do próprio Espírito de Profecia que nós acreditamos. São os textos que estão em consonância com aquilo que a Bíblia nos apresenta. Eu quero que tenhamos consciência daquilo que eu vou ler. Olhem, vou começar por este texto. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e que já começou. E foi mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Alguns não suportarão esse claro testemunho, vão opor-se-lhe-ão, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Amigos, isto já está a acontecer. As pessoas não aguentam mais ouvir a mensagem da sua identidade. Muitos lugares não querem mais ouvir falar da besta. Muitos lugares não querem mais ouvir falar de reforma de saúde, de reforma da alimentação, de reforma de vestuário. Muitos lugares ficam zangados. Há lugares onde as pessoas quase que pregam o contrário da mensagem da busca da santidade. Quase que confirmam e buscam outras coisas. Olhem só. Eu quero ler alguns textos, não posso tomar muito mais tempo por causa da hora, mas não queria que nós saíssemos daqui sem pensar nisto. Eu quero ler só 2 textinhos. Eu queria ler alguns textos
E com isto vamos concluir. Eu creio que está claro aquilo que o Senhor nos quer dizer esta noite, mas eu queria que nós tivéssemos consciência da condição. Põe aqui isso, por favor. Da condição em que precisamos estar. Eu quis pegar em uma série de coisas, então não tenho toda uma sequência. Quero buscar vários textos que penso que são importantes para nós entendermos. Eventos finais, página 221. Parágrafo 3. O selo de Deus jamais, o que quer dizer jamais? Nunca, em tempo algum, de maneira alguma, de forma nenhuma, jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Sentem-se vocês um homem ou mulher impuros? Eu sinto-me. Significa que jamais receberei o selo de Deus nesta condição. Cobiçosos ou amantes do mundo. Ainda cobiçamos coisas do mundo, ainda tem efeito sobre nós essas paixões. Não esperemos receber o refrigério e o selamento. De língua falsa ou coração enganoso. Será que as nossas igrejas têm problemas de intriga, de crítica, de língua falsa? Será que o nosso coração ainda é enganoso? Nos iludimos a nós mesmos? Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus. Ao ler Apocalipse 14, vemos lá que os 144.000 eram irrepreensíveis. Amigos, vou ler outro texto. O selo do Deus vivo, só, o que significa só? Unicamente. Só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Espero que sejam vocês, porque eu ainda não sou. Só. Olham, para que não fiquemos com dúvida, ela vai ainda mais além. Isto é a página 221 de Eventos Finais. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, quando fechar a graça e todo este período até Jesus vir, os que vão receber esse selo e ser protegidos, devem refletir completamente a imagem de Jesus. O que é completamente? É isto justificação? Não é só estar revestidos totalmente da justiça de Cristo. É refletir completamente o caráter de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo em mim. É completar a santificação. Irmãos, eu quero ler este último texto e vou concluir. Maranata, página 243. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Volto a dizer, como já disse no passado, quem prega o contrário seja anátema, porque está a falar contra a palavra do Senhor. Os textos são claros, a Bíblia é clara, quem é santo continua sendo santo, quem é injusto continua praticando a injustiça. Jamais, em tempo algum, alguém que tem uma nódoa no caráter, alguém que não reflete completamente a imagem de Cristo, o caráter de Cristo, jamais espere receber a chuva seródia. Irmãos, nós temos pensado que o Senhor diminuiu a da guarda. Ele era muito exigente no tempo de Daniel, ele era muito exigente no tempo de José, ele era muito exigente no tempo de Enoque, e quando foi com Sodoma e Gomorra ele foi muito duro, mas connosco agora é um molenga. Essa é a mensagem. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz ser cristão, nem todo aquele que está envolvido neste mega movimento de mega churches, onde toda a gente quer um cristianismo fácil, que me dá um carro novo, que me dá as bênçãos da prosperidade, que me dá as bênçãos que eu preciso. Nem todo o que crê dessa forma vai receber o que quer. Mas aquele que faz a vontade, e a vontade do meu Pai que está nos céus é a sua lei, é o seu caráter, é a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Povo de Deus, adventistas, cristãos, com o Senhor não se brinca. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. O seu juízo é a sua avaliação para ver os que são achados puros, os que são não achados em falta, para serem selados e aprovados para o Senhor e protegidos no tempo de angústia. Não esperemos ir para a fornalha e ser protegidos se não somos fiéis como os amigos de Daniel.
Não esperemos ir para a cova dos leões e ser protegidos se não somos fiéis como Daniel. Não esperemos ser jovens que continuam a envolver-se na sexualidade, a envolver-se em todas as coisas e ser protegidos como José. O Senhor é o mesmo. Continua a amar a mesma fidelidade, a mesma força e firmeza de caráter. Quero concluir deixando bem clara esta mensagem esta noite e o meu apelo a todo o povo adventista e a todos os outros cristãos que possam ouvir esta mensagem, quer compreendam ou não todas as coisas que estamos a falar aqui. Eu quero que entendamos muito claramente. Uma mensagem global, uma calamidade global está para chegar. Toda a gente sabe disso. Os anjos que estão a segurar isso, só estão a segurar isso por ordem de Cristo, por causa de uma outra mensagem que se levantou, que ainda é mais importante do que esta. Reavivamento de reforma, preparação para a chuva serôdia. Todo o cenário nos mostra claramente que o próximo evento que vai acontecer é a chuva serôdia, o derramamento da chuva serôdia, o refrigério que acompanhará ou será acompanhado pelo selamento. E todos os cenários nos mostram que todos os eventos que vão acontecer rapidamente estão próximos do fecho da porta da graça e da terminação da misericórdia de Deus. Povo de Deus, não é hora mais de brincar, de estar distraído. Eu faço este apelo em nome do Senhor. Se a tua mão te escandalizar, corta e lança para longe de ti. Se a tua TV te escandalizar, corta e lança para longe de ti. Se o teu emprego te escandalizar, corta-o e lança-o para longe de ti. Se as tuas paixões te escandalizar, se a tua comida te escandalizarem, corta-as e lanças para longe de ti. Melhor é entrares com uma coisa destas a menos no reino dos céus do que perderes todo para sempre. O Senhor tem sido muito paciente com o seu povo, mas o seu tempo esgotou. O grão começa a ficar maduro, se não vier a chuva vai apodrecer. E se não estivermos maduros, não estaremos prontos para receber a chuva. Essa chuva terá um efeito de apodrecimento em nós. Eu quero apelar a que abramos os nossos ouvidos e tomemos decisões sérias quanto à nossa espiritualidade, quanto às prioridades da nossa espiritualidade. Eu quero que entendamos que todo esse cenário está-se a cumprir. A chuva serôdia está às portas. E se eu quero receber essa chuva e ser selado, eu preciso de estar neste momento a combater, pelo poder de Cristo na minha vida, os meus defeitos de caráter, até refletir completamente. É o caráter de Deus completamente refletido no seu povo que vai levar a última mensagem ao mundo, que vai fazer o alto clamor. É o caráter de Deus completamente refletido no seu povo que vai ter poder para levar a mensagem global. E os que aceitarem serão salvos, os que não aceitarem despontarão o decreto e despontarão o fecho da misericórdia de Deus. Queria concluir com uma oração esta noite. Quero dizer que se já houve sermão importante para ser pregado hoje, esta é a mensagem. Este é o sermão. Não gastemos tempo com outras coisas que, embora importantes, não são vitais. Pensemos seriamente nisto. Vou convidar todos os que desejarem a nos ajoelharmos perante o Senhor. Eu também me vou voltar aqui para o altar e vamos fazer uma oração. Santo Deus poderoso, Tu és um Deus de amor. E ao longo de toda a história da humanidade tens demonstrado o teu amor. Demonstraste o teu amor na dispensação de Israel. Demonstraste o teu amor desde a igreja primitiva e ao longo de 6 períodos da igreja. Mas tu também és um Deus de justiça. E vinda é a hora do teu juízo. E chegou o momento de demonstrar a tua justiça. E tu queres que nós compreendamos que nos amas, mas que também és um Pai justo.
e que dás a cada um segundo as suas obras, segundo as suas escolhas, segundo as suas decisões. Senhor, neste momento eu venho à tua presença. Eu quero interceder em nome de Jesus, não pelos meus méritos, pelo povo da Igreja Adventista espalhado por todo o mundo. Pelo povo da Igreja Adventista neste país. Pelo povo da Igreja Adventista nesta igreja. Quero interceder pelas nossas famílias, Senhor, que são tão atacadas. Pelos casamentos que têm sido tão atacados. Pelas nossas vidas que têm sido tão atacadas, porque o inimigo quer distrair-nos com todo o tipo de coisas, para que não nos foquemos na coisa mais importante, na única coisa que vamos levar para o céu, o nosso caráter. Ajuda-nos, Senhor, a entender que não há nada mais precioso do que isto. Ajuda-nos a ver o reino dos céus como uma pérola de grande preço e a trocarmos e estarmos dispostos a deixar tudo para trás, para estar prontos para receber essa pérola. Senhor, eu quero interceder pelos nossos pastores, pelos pastores em todo o mundo, nas nossas igrejas. Eu quero interceder pelos nossos irmãos, eu quero interceder pelos nossos jovens. Eu quero pedir que operes com poder, com grande poder, para despertar o teu povo. Eu quero pedir-te, Senhor, que possas também operar com poder e misericórdia sobre tantas igrejas cristãs ao redor do mundo. Tantas pessoas, às vezes cegas, que não conseguem distinguir a sua mão direita da sua mão esquerda, Senhor. Ajuda-nos a ser um testemunho vivo. Opera, por favor, na tua conferência geral. Opera na liderança do nosso povo mundial. Sê com o nosso presidente, Senhor, o pastor Ted Wilson. Inspire esse homem, use esse homem. Sê com os líderes das nossas igrejas. Ajuda-nos a manter a firmeza da identidade. Eu sei que temos muitos inimigos, muitos lobos devoradores infiltrados nas fileiras do cristianismo. Paulo nos avisou sobre isso. Tu nos avisaste sobre isso, Senhor. Isso é uma realidade hoje em dia. Nós temos todo o tipo de sociedades secretas, de gente, e as pessoas não querem que se fale sobre isso, porque o inimigo não quer que aquilo que acontece em trevas venha à luz. Senhor, eu te peço que operes com poder para trazer e manifestar todos estes inimigos. Te peço que protejas a tua igreja, que nos despertes para isso e que nos faças vitoriosos, que nos ajudes a ser fiéis como o teu povo, Senhor, a não ser orgulhosos da nossa condição e a ver a nossa condição que somos pobres, miseráveis, cegos e nus, e a buscarmos comprar de ti ouro provado no fogo, colírio para se abrirem os nossos olhos e vestes puras de um caráter semelhante ao de Cristo. Por favor, Senhor, escuta a minha oração, não porque eu seja alguém especial, não porque eu tenha a capacidade de sequer pedir isto, mas no nome de Jesus e pelo amor que tu tens pela tua igreja. Opera neste mundo, está caótico no fim, e esse caos tem invadido o teu próprio povo. Opera e toma as rédeas como prometeste e profetizaste que iria acontecer. Eu te suplico que tomes as rédeas, primeiro na minha vida, depois nas nossas famílias, depois nas nossas igrejas, e termines esta obra em nós e no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos concluir hoje com um hino simples. Não é um hino como os que costumamos cantar, não é um hino especial para as pessoas, é um hino especial com as pessoas. É um hino... Nós temos nos dedicado um pouco a Scripture Songs, como é que se chama em português? Desculpem, Scripture Songs, mami? Versículos cantados, ok. E temos um que é muito importante. Todas as pessoas querem encontrar a Deus, mas há uma chave que ajuda a encontrar a Deus. Este hino não vai precisar de tradução, Rebeca, porque vai ser cantado em português e em inglês. Não precisamos cantar em espanhol. Também há espanhol. Ok? Não, cantamos em português e inglês. Acho que chega, né? Toda a gente entende aqui. E gostaríamos que aprendêssemos este hino e que o cantássemos quando buscamos o Senhor.
shall find me when you seek me with all your heart. You shall seek me, and you shall find me when you seek me with all your heart. Jeremiah 29:13. You shall seek me, and you shall find me when you seek me with all your heart. You shall seek me, and you shall find me when you seek me with all your heart. Jeremiah 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Jeremias 29:13. Conosco. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Jeremias 29:13. You shall seek me, and you shall find me when you seek me with all your heart. You shall seek me, and you shall find me when you seek me with all your heart. Jeremiah 29:13. A promessa é clara. Buscar-me-eis e me achareis, não só quando me buscares. Não quando me buscares de qualquer forma. Não quando me buscares como o terceiro plano. Quando me buscares de todo o teu coração. Eu queria chamar aqui, pode ser os dois pastores, não sei, para concluirmos a nossa jornada intensa. Não sei se querem dizer algumas palavras. Eu sei que apanhei de surpresa, não é? Eu vou passar para o pastor Francis, mas em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. Há cerca de 2 semanas, numa sexta-feira, ele me chamou. E ele disse, uma família abençoada está disponível para vir aqui. E eu queria dizer, em nome dessa igreja, eu tenho certeza que quantos de vocês estão saindo daqui renovados com a esperança de em breve ver Jesus? A grande esperança para nós, vocês vão embora, nós vamos continuar, mas a grande esperança para nós é que em breve não existirão mais separações. E vai ser um privilégio. Tem muitas pessoas que têm sonhos de eu quero acordar